Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. São 7 horas e 18 minutos. Já alimentamos os cães, os gatos, os patos, as galinhas. Agora é começar a cuidar das plantas, né? Vamos lá. Ligar a água, né? Claro. Gente, tá muito nublado, de repente esfriou, tá cheio de nuvem. Talvez exista uma possibilidade pequena que chova. Mas eu não vou arriscar a saúde das minhas plantas com base num talvez, né? Ameaçar chover não molha planta nenhuma. Então a gente tem que regar elas independente do que se está ameaçando, gente. Mas olha que beleza. Sementes estão nascendo muito bonitinhas. Uau! Tô dando gosto. Bom, aqui nós temos uma série de... que tem alface. Nós temos brócolis. Temos couve-flor. Temos repolho. Temos nabo. Temos rabanete. Temos cenoura. Essa alface já está transplantada para cá, né? E as nossas roseiras. 4 delas eu acho que não pega, não vão ser perdidas não. A dúvida que eu tenho é com relação a essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu só... Essa aqui eu acho que ela não pega não. Essa aqui eu peguei o galho muito fino, inclusive hoje mesmo eu já vou pegar outro galho mais grosso e plantar ao lado, não é no lugar, ao lado, né? Aqui os gatinhos casca de bala. É gato que se comporta como cachorro, onde eu vou eles vão. Bom, pessoas, hoje no nosso primeiro vídeo do dia, nós falamos sobre duas coisas, né? A situação cataclísmica do Japão. Passou a primeira sexta-feira, eles resolveram não resolver. Nós falamos que isso não é sustentável. E quanto mais tempo eles demorassem para resolver os próprios problemas, maiores as chances deles serem, né, resolvidos. Porque é isso. Ou você resolve ou você é resolvido. O mundo financeiro não tem muitas opções além dessas duas, não. Resolve ou é resolvido. O Japão está achando que é uma exceção, mas não é. Definitivamente o Japão não é uma exceção. Então, o Banco do Japão, né, deveria ficar um pouquinho mais esperto. Mas, no limite, eles sabem que, junto com eles levam os Estados Unidos e a Europa. Então, a crença deles parece ser que os norte-americanos, ou mesmo os europeus, vão salvá-los, porque senão eles vão perder junto. Eu honestamente não acredito nisso. Sabe, os americanos não salvam nem a si mesmos. Não tem por que salvar os japoneses. Mas cada um é cada qual, né? O Japão prefere acreditar nessas bobagens e acredita. O Japão quiser acreditar, acredita. Olha o meu alho, gente, aqui tá bonitão. Tem que dar um jeito de colocar umas estacas para impedir essa mangueira de ficar em cima do canteiro. Isso prejudica. A quantidade de formigas, cara, eu não diria que elas foram exterminadas, mas é alguma coisa muito próxima disso. E o que deu certo no frigir dos ovos? Molhar. Jogar água dentro do formigueiro.
Nós explicamos por que isso iria acontecer, por que resolveria. Porque o maior inimigo de um fungo é outro fungo. Se a gente entope o formigueiro com água, o que vai acontecer? As formigas cortadeiras se alimentam de fungos, né? Entupindo o formigueiro com água, você cria ambiente propício para outros tipos de fungo atacar o fungo que as formigas comem. E aí você elimina as formigas, você obriga elas a ou mudar ou morrer de fome. Simples assim. Então conseguimos resolver o problema das formigas aqui sem utilizar veneno. Agora, evidentemente, não é um método que você pode aplicar em todo lugar, né? O método que nós aplicamos na horta. Agora, há outros formigueiros por aqui que prejudicam nossas plantas. E esses nós vamos eliminar graças a um fungicida que ganhamos da Maristana, inclusive. É um fungicida também que ataca não as formigas, ataca o fungo que elas comem. Que eu acho que isso é importante. Certo? Inclusive pela saúde das plantas que a gente quer proteger, né? Se você mata a formiga, você está envenenando o ambiente. A verdade é essa. Você está envenenando o ambiente. E você não joga veneno nas coisas que você vai comer. Isso é um absurdo. Foi normalizado, mas é um absurdo. Então, atacar o fungo que a formiga come me parece uma medida bem mais sensata. A vantagem de você regar canteiro ao entardecer, que ele já amanhece bem úmido, fácil de cuidar, sabe, a manutenção fica bem tranquila. Lembra do que eu disse? Só arranque ou mata quando a planta chamar a atenção. Essa aqui está dando até flor. É claro que está chamando a atenção. Vamos arrancar. Certo, vamos arrancar. Chamou a atenção, vocês arrancam. Olha lá, ó. Não precisa arrancar, que não está chamando a atenção. Se está chamando a atenção, está pedindo para ser arrancado. Simples assim. Certo? Olha lá, ó. Tem umas tão grandinhas que estão dando flor. É claro que está chamando a atenção. Claro que está. Aí você arranca. Você nunca vai ter serviço demais e suas plantas não serão prejudicadas. Eu ganhei muita semente do Arnaldo. Agora eu vou ter que preparar uns canteiros para plantar essas sementes. Olha os gatinhos casca de bala. Eu gosto deles aqui, já expliquei, né? Que gato espanta passarinho. Passarinho é um incômodo para a horta. Nossa, olha o tamanho desses pés de feijão. Uau! Mas voltando ao nosso assunto, digamos, financeiro. O Japão já está quebrado faz tempo. Ele entrou numa recessão mais de 30 anos atrás, causado por especulação imobiliária, é claro, e nunca conseguiu se recuperar depois disso. Mas felizmente ele não se desindustrializou. Ele não caiu na bobeira de financiarizar completamente a economia. Certo? Então o Japão não é um país como os Estados Unidos, desindustrializado. O Japão é um país economicamente deprimido. Mas eu creio que a gente vai ter que, em algum momento, gente, de verdade, normalizar isso. Porque a única coisa que cresce eternamente é o câncer. Nada na natureza cresce eternamente. Sabe? E o planeta Terra é finito, com recursos finitos. Não dá para você esperar crescimento econômico ad eterno, não. Certo? O crescimento econômico é limitado. Em algum momento você vai ter que trabalhar com sociedades
e passam por declínio econômico. Ah, mas e as pessoas? Gente, é só tirar o excesso que está na mão dos empresários e passar para os trabalhadores, que aí vai dar tudo certo, certo? Tira o excedente que a burguesia, os grandes empresários, os latifundiários tomam da população em geral e transfere exatamente para essa população em geral. Você não precisa de crescimento econômico contínuo, isso é bobagem. Até você atingir um determinado nível de progresso econômico, progresso material, é até interessante você ter crescimento econômico, certo? Uma nação onde uma parte das pessoas são pobres não pode se dar o luxo de não crescer economicamente. Mas um país como o Japão não faz nem sentido essa obsessão com o crescimento econômico. Para quê? Certo? Eu acho que, e eu já falei isso muitas vezes, em várias ocasiões, que é o futuro. Certo? Já falei em várias ocasiões que o Japão é o futuro. E é basicamente por causa disso. O Japão de fato é o futuro. Declínio populacional, seguido por declínio econômico. Mas qual que é a prioridade? A prioridade é, ou pelo menos deveria ser, a manutenção da qualidade de vida das pessoas. Certo? Essa que deve ser a prioridade. Ou pelo menos deveria ser. Sabe? Não crescimento econômico, que é uma bobagem. Qualidade de vida. E qualidade de vida implica também qualidade ambiental. Eu estava comentando ontem que você tem um povo NR, quinto movimento, sabe? Um povo misógino, um povo homofóbico, um povo que acha que ecologia é bobagem, que mudança climática é uma farsa, negacionista, sabe? E essa gente, cara, fica mirando 70 anos atrás em Getúlio Vargas, fica mirando 50 anos atrás em Brizola. Não é que não sejam bons exemplos, mas o que em comum eles tinham? Exatamente o que essa gente não aproveita. Eles olhavam o futuro. Getúlio Vargas sempre mirou o futuro. Ele não queria transformar o Brasil numa imensa pampa, onde todo mundo criasse gado. Ele queria industrializar o Brasil. Leonel de Moura Brizola, ele também sempre teve o olho e as ações orientadas para o futuro, certo? Então esses caras que dizem ser brizolistas, que dizem ser varguistas, são na verdade os misóginos, homofóbicos, enrustidos, que acham que direito ambiental é mimimi, sabe? As pessoas sem consciência ecológica, sem nenhuma, cara, eles estão falando com o quê? Estão falando para eles mesmos, né? São pessoas que falam para eles mesmos. Porque se você não fala para as mulheres, metade da população. Você não fala para os jovens, terço da população. Você não fala para o futuro. Você está falando com quem? Você está falando para quem? Certo? Então, infelizmente, o que une essa gente é um antipetismo raivoso e doentio. Certo? Eles falam mal do PT, falam mal do Lula, e acham que são modernos, e acham que a mensagem deles precisa ser ouvida. Não, todo mundo fala mal do PT e do Lula, principalmente a direita. Certo? A questão não é de quem você fala, quem você elogia. A questão é para onde você mira. Qualquer proposta, cara, de verdade, qualquer proposta que não olhe e não mire o futuro, está condenada. Porque o futuro vai chegar a gente, ou eles, queiram ou não. O futuro sempre chega, cara. Ele independe de nós. Certo? O futuro sempre chega. Olha lá, esse aqui que eu vou limpar, acho que vai ser hoje. Hoje à tarde eu vou me dedicar a arrumar. Olha lá, as formigas realmente acabaram. Morreu. Até assim ontem ainda tinha algumas, mas já era. Resolvi o problema das formigas com água. Uau! Certo? Mas como eu estava dizendo, o futuro sempre chega, cara. Desconfie de qualquer um que fica mirando para o passado. Desconfie de qualquer um que fica mirando para o passado.
E desconfie desses reacionários, dessa gente estúpida. Vou mostrar. Ah, gente, eu tava querendo umas mudas de tomate. Olha, ele tem três. Três mudas de tomate. Opa, três mudas de tomate. Já sei o que eu vou fazer com elas. Essa horta tem muito pouco tomateiro. Os tomates que eu plantei aqui é tudo de raça. Tudo tomate bom. Então hoje eu vou plantar as abóboras. E vou plantar mais tomate também. Olha lá, mudinha destacando. Destacou, morreu. Quero plantar mais tomates. Olha que beleza que acontece quando a gente dá uma regada nas plantas à tarde. Mas voltando ao assunto, acho que um dos pontos que impedem o Japão de ir para frente exatamente é que ele está dominado há muito tempo por uma gente que só olha para trás. Aí é ruim, não é questão de idade. A pessoa não tem que ser jovem. Muitos dos babacas que existem hoje no mundo são exatamente jovens, sabe? Web comunistas, por exemplo, são quase todos jovens. ANCAP são quase todos jovens. Incel são quase todos jovens. Libfem são quase todas jovens. Ativistas LGBTQX ao quadrado menos 2AC que multiplica A são quase todos jovens. Certo? Então ser jovem não é uma qualidade, mas ser experiente também não é qualidade, porque os canalhas também envelhecem. Se a gente precisa de uma qualidade em comum, é pessoas que olhem para frente, que mirem o futuro, que não seja o delas, que seja o do povo, que seja o da espécie. Certo? Pátria é uma palavra que agora, né, o bolsonarismo destruiu para sempre. Então, povo, olha o futuro do povo, das pessoas, não o próprio. Não necessariamente o próprio, não necessariamente do próprio grupo, não necessariamente da própria classe, mas o futuro da sociedade, o futuro do povo, o futuro das pessoas, das que virão. Nós somos os mensageiros do mundo, certo? Nós somos os responsáveis pelo mundo que vai existir depois de nós. Essa é a verdade. E a gente tem que agir com mais responsabilidade diante disso. Inclusive porque em alguns casos fica até feio, sabe? O web comunista eu acho que é até um fenômeno normal. Para um jovem é normal ser burro. Agora, a pessoa na faixa dos 40, 50, 60 anos vomitando bobagem, aí é triste demais, gente. Aí é até depressivo. Certo, aí é bem complicado. Faz tempo que eu não molho essas batatas doces especificamente. Vou jogar uma aguinha aqui hoje. Nossa, será onde os gatos estão brincando, gente? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá meus chuchuzeiros. Como nós dissemos, a gente ama chuchu. E claro que a gente ganhou alguns chuchus. Ah, não era gato, não era cachorro. Vamos ver. A gente molha. Nossa parte é molhar ele. Manter ele protegido do sol e molhado. Eu acho que eles escapam. Acho que eles vingam. Quero dar uma arrumada nesse morundum aqui.
Isso aqui que vocês estão vendo são 3 pés de pepino. E isso aqui é coentro. Coentro é uma coisa que não pode faltar numa horta, gente. A horta precisa de cheiro. Já falamos sobre isso, né? A horta precisa de cheiro. É imperativo ter cheiro numa horta para espantar os insetos. Deixa eu só cuidar das outras 2 mudas de chuchu. Esse terreno aqui nós vamos fazer uma mini milpa. Agora que já tem semente de abóbora, dá para fazer isso. Olha lá, nós pegamos de chuchu. Será que ele vinga? Não sei. Vamos cuidar dele, né? Tem que dar um jeito de tirar essas braquiárias daqui. Que esse trem está ocupando espaço onde eu posso plantar, por exemplo, milho e tomate. Aqui mais uma muda de chuchu. Vamos ver se pega. Vamos tentar. Mas eu tenho esse pé de chuchu que já está dando os primeiros chuchuzinhos. Olha ele lá. Tá vendo? Aqui ó, já tem os primeiros chuchuzinhos. Em breve eu vou ter chuchu. Uma coisa que eu queria, ainda não consegui fazer com que pegue espinafre, cara. Não é que eu gosto tanto assim de espinafre. É sadio e cresce rápido. Uma vez que eu tiver essas primeiras mudas, no instantinho se espalharia por essa horta inteira. E eu posso usar, entre outras coisas, para alimentar as galinhas, né? Que o ideal da galinha é a gente gastar pouco com alimentação, a gente produzir a própria alimentação delas. Bom, por hoje, em termos de regar as plantas dessa horta, tá feito. Na parte da tarde, eu quero ver se eu... Alta de periquito, gente. Olha que loucura. Na parte da tarde eu quero ver se eu limpo aquilo ali. Olha lá eles. Tante maritaca. Nossa senhora. Quer ver se vocês viram que eu achei 3 mudas de tomate. Eu quero plantar elas. Tomate é vida. Eu ganhei umas sementes do Arnaldo. E eu quero ver se eu faço uma sementeira para plantar a pimenta especificamente. Eu também quero ver se eu plantar abóbora. Então, a expectativa de hoje é plantar pimenta, abóbora e tomate. Certo? Pimenta, abóbora e tomate. Agora, enquanto eu não desligo a água, eu deixo ele escorrer em cima do pé de jabuticaba, né? Porque o jabuticaba produz ao longo do ano. Olha lá um tal, casca de bala pretinha. Ah, entendi. Vocês viram aquela hora que o cachorro apareceu? Provavelmente estava correndo atrás do gato. Deixa eu descer ele, peraí. Calma, gato. Só de a gente fazer assim ele consegue descer. Bom, gente.
molhar a horta da frente e a linha de milho. A gente volta à medida que as coisas for acontecendo. Até mais, tenha um bom dia.